E o mercado da bola rubro-negro está ativo. Mateuzinho no Botafogo e Léo Ortiz próximo do Flamengo. Vocês saberão isso e muito mais aqui no canal Deco SRN. Então você que está chegando a primeira vez aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos e acione o sino de notificação para você receber todos os links do canal Deco SRN em primeiríssima mão. Beleza? O Flamengo ontem empatou com o Orlando City, jogando com os titulares por 1-1. O Pedro fez 1-0. Depois o Angulo empatou no final do primeiro tempo. E o torcedor do Flamengo não gostou do que viu. Início de temporada, sim, mas os mesmos erros continuam do ano de 2023. A gente vai falar sobre isso também. Falaremos também agora sobre o empate com a Portuguesa da Ilha, na Arena das Dunas, né? 0-0. O Flamengo jogando com a garotada. O Mário Jorge muito mal mesmo nas suas escolhas, jogando com 3 volantes, sem um atacante de ofício na área, com o Lohan jogando como falso 9. Uma bagunça total. O Flamengo praticamente não criou nada. Na verdade, não criou nada. O goleiro Dida não fez uma defesa sequer. E o resultado de 0-0 foi justo. Os únicos que sofreram com isso, né, foram os torcedores do Flamengo, que estiveram lá no estádio das Dunas e não mereciam ter saído com um resultado como esse, né? Visto um futebol pífio do time do Flamengo, o qual nós vimos, né? Aí depois falamos aqui que, infelizmente, não vejo muitos garotos podendo subir para o profissional, e a diretoria do Flamengo está totalmente correta em fazer certas negociações, né? O Peterson teve as suas oportunidades, não jogou rigorosamente nada nos 2 jogos, está sendo emprestado para o Atlético Paranaense, né? Se render, pode ser comprado pelo clube lá do Paraná por 3 milhões de euros. É isso, gente. Infelizmente ali não dá para você pincelar tantos jogadores. Que são meninos, gente, jogam no Clube de Regatas do Flamengo, estão com as idades estourando. Para o profissional, a gente vai fazer o quê? Né? É uma pena, o Flamengo não está, né, conseguindo trazer atletas para compor de maneira efetiva o time profissional. Tá bom? Vou falar rapidamente então do jogo do Orlando City, né, que foi 1-1. O Flamengo começou mal a partida, o Flamengo jogando praticamente no 4-1-4-1, com o De La Cruz pelo lado direito, o Gerson mais centralizado com o Arrascaeta, o Everton Cebolinha pelo lado esquerdo, né, o Pedro mais à frente, né, e o Pulgar como esse jogador ali na volância. O Flamengo sofreu com o Orlando City em transições, o time americano conseguindo muitos espaços na recuperação de bola e saindo para o ataque com certa velocidade. O Flamengo não conseguia recompor bem o seu sistema defensivo e os zagueiros ficaram muito expostos, né? A gente viu isso, muita gente reclamando do Fabrício Bruno, mas o Fabrício Bruno, assim como o Léo Pereira, estavam muito expostos, porque a marcação desde lá da frente com Pedro, Arrascaeta, não era feita de maneira intensa, e o Tite precisa trazer alguma solução para isso, né? Não é só a troca e a chegada de um primeiro volante ou um segundo volante para fazer a dupla ali com o Pulgar, é também começar a marcação lá da frente, né? Então Pedro e Arrascaeta precisam se doar mais para que esse primeiro passe não saia com certa facilidade da defesa para o ataque. Então isso são situações que o Tite precisa ver, né? O De La Cruz, que para mim foi o destaque do primeiro tempo, jogando com liberdade, apesar de estar mais pelo corredor do lado direito, dá a pré-assistência para o Varela, que cruza para o Pedro fazer o gol. É uma das poucas jogadas do Flamengo, né? O Flamengo depois teve uma outra boa jogada, que foi uma finalização do Pedro para fora. Tirando isso, muito pouco, né? E no segundo tempo tivemos várias modificações, time muito mexido, e para mim o destaque foi o jogador Matheus Gonçalves, né? O que mais apareceu, o que precisa ter mais oportunidade foi o menino Matheus Gonçalves, tá? Mas o Tite precisa ajustar muita coisa
no Flamengo, tá bom? Falar aqui agora sobre o Gabriel Barbosa, rapidamente, tá? Que tem jornalistas lá no Sul, por exemplo, Pedro Ernesto, da Rádio Gaúcha, falando que o Grêmio fará uma proposta ao Flamengo de 30 milhões de euros, com salário girando em 2 milhões e 200 mil reais por mês pelo atacante do Flamengo, né? Eu, sinceramente, com todo respeito ao pessoal lá do Sul, mas não acredito nisso não. Se realmente isso acontecer, será que acontece o negócio? Né? O Marcos Braz falou ontem, antes da partida contra o Orlando, que a negociação entre Gabriel e Flamengo terá um final feliz para todo mundo. Para o Gabriel, para o Flamengo, mas a verdade é que o Gabriel não está jogando rigorosamente nada, assim como o Bruno Henrique, né? Então, acho que ainda tem que ter calma, esperar aí até a metade do ano e vamos ver o que vai acontecer. Mas até agora, o Gabriel, né, não consegue apresentar muita coisa. Ontem teve uma oportunidade, um bom passe do Alan, acabou caindo dentro da grande área, o árbitro da partida mandou seguir. É isso, gente. Então, informações lá do Sul é que o Grêmio irá fazer uma proposta. Vamos ver se isso realmente irá acontecer, tá? Falar aqui também sobre o Domingos Duarte, né? O Flamengo teria, né, adiantado essa contratação por 3 milhões de euros, porém a negociação com o Léo Ortiz acabou evoluindo de uma maneira satisfatória. O jogador estaria muito próximo de ser confirmado no Flamengo, né? O Léo Ortiz, que acabou fazendo o gol, né, do empate de 1-1 com o Botafogo de São Paulo, um gol de cabeça, pode ter feito a sua última partida. Segundo informações, ele poderá ainda jogar contra o Palmeiras, mas o negócio está muito próximo. O Flamengo teria chegado a valores que agradaram, o Bragantino, seriam 8 milhões de euros por 75% do passe. A informação que a gente tem é que o Léo Ortiz abriu mão dos 25%, e agora saber os moldes desse pagamento, né, e como seria dividido entre um fixo e um variável, né? O que deve acontecer, o que está acontecendo nas negociações do Flamengo, 7 milhões e meio, mais 1 milhão de variável, atingindo títulos. Enfim, Flamengo e Bragantino vão acertar os últimos detalhes, logo que Marcos Braz e Pitombeira chegarem ao Rio de Janeiro, né, ao Brasil. Na verdade, não ao Brasil, porque o Flamengo ainda passará em Belém do Pará, né, para jogar a sua próxima partida pelo Campeonato Carioca. Depois disso, voltará para o Rio de Janeiro, aí sim acreditamos que o negócio será sacramentado. E com isso, né, segundo informações do GE, com a contratação do Léo Ortiz, né, o Flamengo iria desistir do Domingos Duarte. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Um chegando, outro saindo. Ontem o Texas esteve com o presidente Rodolfo Landim para negociar a compra do jogador Mateuzinho e teria feito uma proposta ao Flamengo de 4 milhões de euros, né, fixos por 60% do passe. Aí tem que ver, porque o Londrina e o Flamengo, né, tem aí cada um 50%, como seria essa divisão, né? E agora aguardar a posição do jogador. Entre Flamengo e Botafogo, tudo acordado. O Flamengo já deu o aval para o Botafogo conversar com o jogador, apresentar seu projeto. Mateuzinho aceitando, Mateuzinho irá para o Botafogo, tá? Essa informação, né, Vene Casagrande, GE, e confirmada aqui por nós, canal Deco SRN. Então, enquanto o Léo Ortiz, né, chegando no Flamengo, o jogador Mateuzinho está saindo do clube, né? Agora só depende dele, o jogador que estava praticamente finalizado aí, fechado com o Corinthians, né? Ontem aconteceu uma coisa inusitada também, que foi o jogador Evander, né, criticando, né, algumas palavras colocadas pelo nosso amigo Tosa Flá, né? E aí ele foi nas redes sociais, né, colocou lá pro Tosa, empataram contra o time de MLS, né?
em resposta lá ao Tosa, né? Ele falou, sim, jogo de pré-temporada, e aí você vai continuar jogando nada, aí tu consegue enganar alguns, enfim, depois o Tosa se arrependeu do que falou e tal. Enfim, cara, sinceramente eu nunca tinha visto isso. Um jogador ir lá e responder a alguém, né? Mas enfim, cara, que o Evander tenha sorte na carreira dele, parece ser um menino muito bacana, né? Mas não é porque é um menino bacana que a gente acha que possa ser o melhor para o Flamengo, né? Um bom jogador, né? Um jogador técnico, um jogador que tem um bom chute de média e longa distância. Porém, o que a gente acha que o Flamengo precisa, acha não, tenho certeza, é de jogador de mais intensidade, principalmente jogando sem a bola, e ontem foi mais um exemplo disso, né? O Flamengo continua nesse modo aí, conforme fala o Mauro César Pereira, às vezes o modo banana. O time do Flamengo precisa acordar, precisa jogar mais próximo, precisa um se doar pelo outro, e é assim que eu vejo, tá? E para a gente finalizar aqui, né? O Pedro falou ontem que temos que evoluir muito, e temos mesmo, tá? O Flamengo tem que evoluir, o Flamengo tem que ser mais competitivo. Se jogar dessa maneira vai ser complicado, né? O ano de 2024, torcedor do Flamengo de novo já ligando o sinal de alerta, e o Tite, né, pedindo contratação de jogadores prontos, e afirma, se for para contratar qualquer um, que é melhor ele utilizar a base. Só que a gente olha para a garotada lá que jogou no Sub-20. Quantos que a gente pode tirar? Talvez o José Wellington? Sim. Né? O Lohan precisa que alguém converse mais com ele, né? Então é extremamente complicado o que a gente está vendo, e o Tite precisa dar alguns ajustes a esse time e mostrar que para ganhar campeonato vai ter que jogar com vontade, com disposição, com companheirismo, que um tem que ajudar o outro, porque senão não vai dar, sinceramente. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Ótimo domingo, ótimo início de domingo. Se inscreva aqui no canal Deca CRN, deixe seu like, compartilha com os amigos e aciona o sino de notificação, tá? Mais tarde a gente está trazendo aí mais informações para vocês, ok? Abraço a todos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Valeu, nação. Fui.